Então, gente, como vocês puderam ver, essa é a minha casa. Eu moro aqui desde, acho que abril ou março de 2018. E como eu vim morar aqui? Enfim, vou resumir tudo pra vocês. Em 2015, depois de 18 anos, eu vim pro Rio de Janeiro. Eu morava aqui e fui pra Recife quando eu tinha 15 anos com os meus pais. E depois de 18 anos, mais ou menos, 17 anos, depois, o meu irmão me trouxe para o Rio com as minhas filhas, com a promessa de me presentear com uma casa. Porque ele não tem filho e ele queria deixar o bem dele para alguém de confiança, para que posteriormente eu viesse tomar conta dele, né, essas coisas. Enfim, e foi o que aconteceu. O meu irmão me trouxe aqui em 2015, comprou uma casa na Vila Santo Antônio, Pantanal, não é essa, é outra casa. Uma casa duplex, na cerâmica, maravilhosa, um sonho de qualquer pobre, né? Custou 100 mil reais. Ele me levou no cartório juntamente com a ex-dona da casa, saiu do nome, saiu da dona da casa diretamente pro meu nome. E eu voltei para Recife. Em janeiro de 2016, nós viemos morar aqui, na casa que eu ganhei do meu irmão. Eu, meu marido e minhas duas filhas. E assim, o que aconteceu? Depois de algum tempo, essa casa deu muito problema, porque eu não quero me aprofundar por conta do tempo. Essa casa deu muito problema, muita gente ficou com raiva, muita gente ficou revoltada, muita gente ficou com inveja, sem entender como que meu irmão poderia dar uma casa pra botar uma casa de 100 mil reais no meu nome, né? E deu muito problema, né? Pessoas da minha família, minhas irmãs se revoltaram. Eu tenho minha família muito dividida. Eu não fui criada com os meus irmãos, então eu tenho uma família dividida. Minha família não é unida, nós não temos comunhão. E o que acontece? Inclusive por parte da família dele, ele é filho de pai diferente, os irmãos dele por parte de pai também ficaram revoltados, a esposa dele ficou revoltada, a mulher dele, que convive com ele. Mas enfim, era a promessa de Deus. Deus tinha falado pra mim que que me daria uma casa, que me traria de volta pro Rio, e aqui no Rio de Janeiro Deus me daria um documento de posse, que era de uma casa. E foi o que aconteceu. Eu recebi o documento de posse, meu irmão me deu essa casa. Em 2016, em janeiro de 2016, nós viemos morar aqui, eu, meu marido e minhas filhas. E até aí tudo bem. Mar de rosas, casa boa, um quarto com suíte, né? Banho, né? Uma casa muito legal e um mar de rosas, uma oportunidade de recomeçar aqui numa cidade diferente, Rio de Janeiro. Só que o meu irmão começou a frequentar muito a minha casa e a minha cunhada não gostava de mim, né? E dava muitos problemas. Eu não tinha muita sabedoria ainda na época, então eu rebatia muito, eu discutia muito, eu não ficava calada. Então foi dando muitos problemas. Por outro lado também, eu fiquei muito emocionadinha com a casa, fiquei muito soberba, esqueci de Deus, eu não me desviei. Não, até me desviei, né? Aquele eu desviei. Meu marido também, então a gente só queria saber de churrasco, era churrasco na casa direto. Por isso que a palavra do Senhor diz que é melhor um ambiente onde tem lágrimas, onde tem choro, do que um ambiente que só tem festa e alegria. Porque às vezes o choro, as lágrimas, o momento de dificuldade te leva para perto de Deus. O momento de felicidade, de alegria, você se distrai, fica muito distraído e se esquece do Senhor, que é mais importante do que a bênção. Então a gente se desviou, né? A gente ficou frequentando igreja e tal. Enfim, nosso casamento já não começou a dar muito bem. Nisso, meu irmão sempre frequentando a casa. Meu irmão começou a querer me manipular, porque me deu uma casa de 100 mil reais. Eu sei que eu devo a ele toda a gratidão do mundo. Mas gratidão não é escravidão. E o meu irmão queria uma certa escravidão emocional. E muita coisa que o meu irmão falava realmente tinha razão. Hoje, pensando direitinho, meu irmão tinha razão em muita coisa. Mas a forma que ele tratava é que era errada. Então, passou um ano e não demorou muito. Meu marido e meu irmão discutiram, porque o meu marido já começou a se encher das atitudes do meu irmão para comigo,
né? Querer me mandar, me manipular, determinar como eu tinha que fazer as coisas, como eu tinha que viver, enfim. E aí começou todos os problemas. No final de 2017, no final de 2016, menos de um ano, o meu irmão e meu marido se desentenderam. No começo de 2017, o meu irmão me pediu a casa de volta. E eu falei pra ele, olha só, se Deus mandar eu te devolver, eu te devolvo. Se Deus não mandar, eu não te devolvo. E foi quando ele mostrou quem realmente ele era. Então ele começou a falar a inventar muitas mentiras. Meu irmão, ele tem um problema com estelionato, ele tem problemas com mentira, ele mente compulsivamente por besteira, tipo coisas desnecessárias, ele mente. Então meu irmão começou a mentir, falar que estava na mão de miliciano, mandar áudios pra mim que milicianos queriam matar ele, tal e tal e tal. Inventou milhões de mentiras, começou a me defamar onde eu moro, na minha localidade. Inventou milhões de mentiras para que eu devolvesse a casa. Mas a ordem do Senhor para mim foi, só devolva quando eu mandar. E eu fiquei, aí rapidinho eu voltei para Jesus. Não por causa da casa, querido, não por causa da casa, mas porque eu fiquei com medo de acontecer um desastre. Meu marido chegou a agredir o meu irmão, de tanto que meu irmão perturbou, ia lá todo dia, perturbava, gritava, me humilhava. Chegou um certo dia que meu marido não aguentou e deu uns tapas no meu irmão e eu fiquei com medo das coisas piorarem, né? E Deus fazendo promessa, e Deus falando, fica no teu lugar, fica no teu lugar, fica no teu lugar. Eu endurecerei o coração de Faraó, para que meu nome seja glorificado. E o meu irmão só piorava e as coisas só pioravam. E eu comecei, né, voltei para meu posicionamento de cristã. E um dia, depois de tantas ameaças do meu irmão inventar até que estava com câncer, enfim, inúmeras coisas, Deus falou para mim, devolve a casa. E foi muita polêmica, porque o meu marido, de cara, meu marido, eu tô com você, o que você decidir, eu tô com você. Meu marido queria ir embora, voltar para Recife, né, depois que eu devolvi a casa. E o Senhor falava, fica. Só que meu marido não estava na visão de Deus, estava na visão da tempestade. E eu devolvi a casa pro meu irmão. Meu irmão falou, não se preocupa não, que eu não vou te expulsar da casa não, que eu não vou te deixar largada com as minhas sobrinhas no Rio de Janeiro. E só que eu não estava confiando na palavra dele, né? Eu estava confiando na palavra do Senhor, e graças a Deus por isso. Porque depois que eu passei a casa pro nome do meu irmão, 5 dias depois ele foi lá e falou pra mim, eu te dou 3 meses ou foi 6 meses para você sair da casa e eu vou te bancar durante 6 meses de R$500 para você se estabilizar. Aí eu falei para ele, então, eu não vou sair da casa a não ser que Deus mande eu sair da casa, porque eu não vim pro Rio de Janeiro por causa de você, eu não vim pro Rio de Janeiro confiando em você, eu vim pro Rio de Janeiro porque eu tenho promessa aqui. E a promessa de Deus aqui é de casa própria. Então eu não vou sair dessa casa até que Deus me mande. Aí piorou mais ainda, né? Na verdade, depois que eu passei a casa pro nome dele, foi que piorou, porque ele veio realmente, ele piorou a perseguição. O caráter dele foi mais exposto ainda. Onde ele sempre ia lá, falava, quando é que você vai sair, me botando para fora de casa, indo de contra aquilo que eles tinham prometido. Mas acredite, querido, Deus estava nesse negócio, porque eu precisava ser moldada, porque eu precisava entrar no prumo de Deus. Pode ter certeza, você está passando por humilhação, pode ter certeza, é Deus transformando o teu caráter. Porque eu era muito orgulhosa, eu era muito soberba, eu me achava, tudo que eu conquistava eu achava que era porque eu fazia, eu era boa vendedora, eu me achava dona da verdade. E esse processo que eu passei na mão de Faraó, Deus se revelou a mim e mudou o meu caráter. Porque o ouro ele é provado no fogo, e eu passei pelo fogo. Então, Deus estava usando o Nabucodonosor, que Deus faz isso, para moldar o meu caráter. Então, eu passei por esse processo. E Deus falando, não devolva a casa, não devolva a casa, não devolva a casa. E não saia da casa, na verdade, né? Um dia eu estava na consagração e Deus falou assim para mim, se prepare, porque o seu irmão vai levar uma pessoa lá, vai dizer que vendeu.
para essa pessoa, para te pressionar a sair. Eu ouvi a voz de Deus nitidamente, irmão. Não foi vaso que se levantou marchando. Foi a voz de Deus nitidamente. E dito e feito, quando eu cheguei em casa, a minha filha falou: mãe, o tio Márcio veio aqui com um homem te procurando. E Deus falou para mim: abra o seu olho. Tudo que ele fala é mentira. Estão juntos para te tirar da casa, mas você só sai daí quando eu mandar. Dito e feito. Meu irmão apareceu lá com esse rapaz que parecia ser miliciano, policial federal, enfim. Me pressionar a sair da casa. Isso durou uns 8 meses. E Deus falando: não saia da casa, não saia da casa. E eu comecei a procurar casa de aluguel, casa de aluguel, casa de aluguel. O meu marido falando: vou me embora para Recife porque eu não vim para cá pagar aluguel. E Deus falando: eu tenho uma promessa para vocês, eu vou fazer o nome de vocês grande aqui nesse lugar, eu tenho promessa para suas filhas, não sai da casa até eu mandar. Enfim, resumindo, quando esse miliciano, que eu não sei se é realmente, eu sei que ele é policial federal, começou a nos conhecer melhor, a mim, meu marido, conhecer a minha família, Deus começou a mover o coração desse miliciano, que eu não sei se é, ao nosso favor. E ele percebeu que nós éramos as vítimas, minha família era vítima. Então, o meu irmão saiu de cena e nós começamos a resolver diretamente com esse rapaz, que na verdade meu irmão pagou para tirar a gente da casa. Mas quando a gente está no lugar da bênção, no propósito de Deus, querido, não importa. Pode ser o mais poderoso, o mais corrupto, o mais sujo, o mais vendido. Deus, ele usa ao teu favor. E foi isso que Deus fez. Esse miliciano começou a ser favorável para conosco. Então, eu comecei a procurar casa para alugar e nada. Um dia, na consagração, um pastor falou para mim: olha, Priscila, Deus vai te dar uma casa própria. A igreja estava orando por mim. Uma igreja estava intercedendo por mim. Aquelas irmãzinhas de cocó da salvação, que está todo dia orando nas consagrações, estava orando e clamando por mim. Eu não venci essa guerra sozinha. Um pastor falou para mim assim: olha, Priscila, Deus vai te dar uma casa própria. Só que ele falou assim, sabe? Deus vai te dar uma casa própria. Então eu estava igual Marta, eu sei, quando todos os santos ressuscitarem, nós vamos para o céu, né? Eu tava assim, eu sei, daqui a 5, 10 anos eu sei que eu vou, né, conquistar uma casa própria, mas eu preciso para agora. Eu não estava entendendo o que Deus estava falando, entendeu? Por quê? Eu não dei credibilidade a pregar a palavra profética daquele pastor, porque não veio bradada com línguas estranhas, não veio bradada com mistério, com poder e com fogo. Então, abre o olho quando Deus estiver falando com você. Então, resumindo, um dia eu estava passando, um pastor me parou e fez: Priscila, comprei um terreno, tal. Eu falei: pastor, estou passando por isso, isso e isso. Ele: olha, tem uma casa do lado da minha igreja para vender. Resumindo, era essa casa, mas ela não era como está hoje. Ela era uma casa caindo aos pedaços, num terreno totalmente destruído e cheio de mato. Mas eu falei: Deus, é essa casa que o Senhor quer me dar? Eu orei. Coloquei, na primeira vez que eu vim na casa para ver a casa, eu fiquei horrorizada, porque não era uma casa, gente, eu não tinha condições de morar. Eu fiquei horrorizada, mas eu botei a mão e falei: Senhor, onde eu colocar as plantas dos meus pés é dado a mim por herança, assim como o Senhor prometeu aos meus antepassados, assim como diz a tua palavra. E eu comecei a orar. Cheguei para o miliciano, conversei com ele, falei da situação, aí ele falou assim: quanto você quer? 4 mil ajuda? Eu falei: ajuda. Dá para dar uma entrada, a moça parcelou a casa e dá para o meu Clériston construir pelo menos um quarto para a gente entrar. Ele: tá bom. Ele deu dinheiro, ele começou a ajudar a gente, ele deu dinheiro. Meu marido fez o que tinha que ser feito para comprar a casa e depois começamos a construir. Nesse processo de construção, o miliciano veio para a obra ajudar o meu marido, virou amigo do meu marido, começou a desabafar com meu marido, contar a vida dele, né, a história dele, como ele sofria na mão do diabo, trouxe o filho para trabalhar, pagou pedreiro para fazer a minha casa. Minha casa não era isso ainda, tá, gente? Um quartinho, uma cozinha bem pequenininha, só banheiro. Era só isso até aí, e tudo no tijolo, tudo no grosso, literalmente no grosso. A gente teve que reaproveitar até telhas da casa antiga, porque a gente não tinha condições. Então, o que acontece? Esse miliciano
começou a nos ajudar. Eu não sei se ele é miliciano, gente. É porque foi o que meu irmão falou, enfim, pra nos amedrontar. Eu sei que o cara ele é policial federal, mas é muito gente boa. Mas tem lá os pecados dele nas costas dele, né? Isso aí não tô nem posso julgar. Mas, enfim, essa pessoa começou a nos ajudar, literalmente, e a desenvolver um respeito pela minha vida, pela unção de Deus. E eu falava pra ele, eu sei que você está mentindo. Você não quer admitir pra mim, mas pode ter certeza, o Senhor vai ter um encontro contigo. Ele não olhava nos meus olhos, não, Priscila, eu comprei a casa que meu irmão me deu, né? Enfim. E nós construímos um barraquinho, um barraco, literalmente um barraco. E viemos morar aqui, né? E aos poucos meu marido foi construiu essa sala. O ano de 2019 foi muito terrível, mas trouxe muitas bênçãos também. Através do auxílio nós colocamos a laje, embolsamos essa parte toda. Eu coloquei a laje com a ajuda dos meus irmãos da igreja que vieram com a mão de obra, com os braços, né, para nos abençoar. Então, enfim, eu quero dizer para você que Deus tem a sua forma, a sua maneira de tratar os seus vasos. E eu literalmente entrei na olaria de Jeová em 2017 e eu quebrei na mão do oleiro. A palavra do Senhor diz em Jeremias 18, desce à casa do oleiro. Eu não lembro bem agora, eu tô sem Bíblia aqui. E observe como o oleiro trata com o vaso. E o vaso quebra na mão do oleiro. Deus não quebra o vaso, Deus não pisa no vaso, como muitos pregadores falam. Deus não acaba com o vaso se quebra. E eu me quebrei na mão do meu oleiro. Com tantas humilhações, com a traição do meu irmão, com tantas pessoas que têm posses se levantando contra mim, uma pobre, miserável, sem casa eu nem tinha para morar. Sabe, era só eu, meu marido e minhas filhas só aqui no Rio de Janeiro, entendeu? E pessoas com posses por parte do meu irmão se levantando contra mim por nada. Não sei qual era o interesse, mas acredite, querido, eu quebrei na mão do oleiro. E o oleiro me refez, está me refazendo. E hoje eu moro aqui. Eu não gostava de morro, eu detestava morar em morro. Se fosse para morar em morro, eu preferia morar debaixo da ponte, entendeu? Eu tinha muita raiva de vir morar nesse lugar, eu guardei rancor e ódio do meu irmão durante muito tempo, porque tudo que eu passava aqui, eu passei por pingueiras, essa casa enchia d'água, caí pelo teto e saí alagando a casa. E toda vez que isso acontecia, eu chorava de ódio do meu irmão, porque eu acreditava que a minha vida estava nas mãos do meu irmão. Mas a minha vida não estava na mão do meu irmão. A minha vida está nas mãos do Senhor. E eu fui muito humilhada nessa casa. Quando eu vim morar aqui, não tinha ninguém. Era tudo vazio aqui. Essa parte do meu terreno para cá. Era uma escada de lama que tinha. Uma escada de lodo, de lama, que quando chovia, eu caí diversas vezes naquela escada. E dirigindo culto de consagração. Eu acordava de manhã, me arrumava. Quando eu ia descer no mês de junho, julho, mês de chuva, eu escorregava, caía, me sujava, machucava a perna. Às vezes voltava para trocar de roupa, às vezes dava uma limpadinha e ia dirigir culto de consagração. Então acredite, querido, a sua vida está nas mãos do Senhor. Eu quebrei na mão do oleiro, mas o oleiro está me refazendo. Então passei pelo processo de liberar o perdão para o meu irmão, que foi muito difícil, não foi de uma hora para outra. Final do ano passado, bem antes, em novembro, eu acho, eu liguei, mandei um áudio pro meu irmão pedindo perdão e reconhecendo que eu fui ingrata. Em diversas vezes eu fui ingrata, eu não agi certo, era imatura, entendeu? Ele não me respondeu, mas eu agora estou livre dessa lepra. Eu estou livre desse ódio, desse rancor. Hoje eu posso falar tudo isso sem ficar mordendo os dentes como eu ficava antes, porque só de falar o nome do meu irmão, eu já sentia o meu corpo enfervecer de febre almática. Hoje eu posso falar disso tranquilo. Não dá pra fingir que não aconteceu, porque aconteceu. Mas eu posso falar disso leve, sem aquele dia. Minhas filhas estão aqui assistindo enquanto eu gravo esse vídeo. E elas sabem, é verdade. Eu só de falar meu irmão, o Márcio, nossa gente, eu já ficava com ódio, acabava com o meu dia.
Então, perdoe quem te perseguiu, perdoe quem te traiu, perdoe quem te deu e tomou de volta, entre aspas. No meu caso, eu não tomei, eu devolvi por ordem divina do Senhor. Entendeu? Aceite as provações de Deus, aceite morar onde você está morando, entendeu? E agora que o meu coração relaxou, que eu aceitei morar no morro, pagando esse preço, Deus tem falado para mim, se prepara, porque você não vai ficar aí muito tempo. Da mesma forma que Deus falou para mim no primeiro ano que eu cheguei aqui no Rio, 2016, eu ainda não estava em guerra com meu irmão, estava tudo bem, tudo maravilhoso, eu estava até buscando ainda o Senhor, indo para círculo de oração, buscando. E no círculo de oração, quando eu tinha 3 meses que eu estava morando na casa, Deus usou um pastor e disse: se prepara, porque eu vejo uma mudança. Eu não sei se a casa que tu tem é própria ou alugada, mas tu não vai ficar nela muito tempo. Fazer o quê, né? Esse é o meu Deus. Então, eu sei que é um vídeo um pouco longo, mas assista até o final. Antes de acabar, eu vou deixar um slide de algumas fotos da minha casa, do antes e depois. E entenda, você é vaso e você está na mão do oleiro. Se quebre na mão do oleiro, vale a pena se humilhar, chorar, muito choro. Gente, chorei muito nessa casa, chorei muito. Meu marido vinha pra cá, um sol de 50 graus. É longe, é quase meia hora daqui pra onde eu morava. Eu via e voltava no sol, trazendo marmita, fazendo almoço, trazendo marmita, sabe? Bem difícil. Eu questionava a Deus por que eu estava passando por isso. Mas era necessário para me tornar um ser humano melhor, para me tornar um vaso digno da presença de Deus, tá bom? Então, Deus abençoe a tua vida, espero que esse vídeo sirva de edificação para você, tá bom? Me segue lá no Instagram, @primouranegra.